Olá, pessoal. A aula de hoje nós vamos tratar do assunto pós-vendas. Bom, pessoal, o pós-vendas é um tópico não tão recente, porém, ele vem ganhando notoriedade e importância a cada dia, uma vez que os clientes eles estão hoje ele tem acesso a um volume de informação muito elevado e com esse volume de informação ele passou a ser mais exigentes com a empresa, tanto com os produtos da empresa como também com os serviços que são prestados para a empresa. Então, o processo de comercialização, o processo de venda que a empresa faz hoje, ele não se finaliza no momento que o cliente adquire o produto ou recebe seu produto em casa ou ainda tem aquele serviço prestado. A empresa ela busca desenvolver um relacionamento com o cliente. Por que esse relacionamento? Porque a empresa ela tem que ter o foco de realizar não apenas uma única venda, ela tem que ter como foco desenvolver um relacionamento com esse cliente para poder ter a oportunidade de realizar mais vendas de seus produtos e de seus serviços para esse cliente. E além disso, não só vender para o cliente que adquiriu o produto, mas utilizar da venda realizada para esse cliente como um processo de marketing positivo para a empresa, positivo para os produtos e serviços que essa empresa comercializa. Então, nós temos que o produto entregue, ele é sinônimo de negócio concluído? No passado, sim. No passado, muitas empresas visavam apenas a venda de um item, a venda de um serviço. O cliente adquirindo este item e este serviço, a empresa dava por encerrado a negociação. Só que hoje não é mais assim. A empresa ela tem uma oportunidade enorme se um cliente adquirir um produto dessa empresa. Por quê? Imagina só, vocês adquirem um produto de uma determinada empresa, você abre espaço para que esse cliente passe a conhecer não só a sua infraestrutura, os seus produtos ou os seus serviços, mas o espaço de desenvolver uma relação de confiança. E, através da relação de confiança, pode abrir-se para outras possibilidades de negociação. Por isso, o pós-vendas ele é tão essencial para as empresas hoje em dia, porque, através do pós-vendas, a empresa mantém o contato com esse cliente. E esse contato ele serve para diversas finalidades. Por exemplo, para verificar a satisfação do cliente, para verificar se o produto ou o serviço que foi prestado atendeu às expectativas desse cliente, atendeu naquela necessidade e demanda que o cliente procurou a empresa, para avaliar junto ao cliente quais serão novas necessidades que porventura esse cliente possa ter. Então, observem, essa rede de contato, essa rede de relacionamento poderá ser muito útil para a empresa aprimorar seus serviços, aprimorar seus produtos e até mesmo oferecer novos serviços e novos produtos que, porventura, esse cliente venha a ter como demanda. Pois bem, então, hoje nós entendemos o seguinte, que é possível gerar, atender o lucro no presente, você consegue gerar uma demanda, uma procura pelo produto. Ou ainda trazer o cliente do concorrente. O que eu quero dizer como lucro no presente? Muitas empresas buscam vender naquele momento e não estabelecer uma relação de venda a longo prazo, ao longo do tempo. Então, se o empresário estiver focado apenas no lucro no presente, ele vai o quê? Ele vai gerar uma demanda para os seus produtos, fazendo uma promoção, fazendo uma oferta, fazendo uma liquidação, ele gera uma procura pelo produto, ele
às vezes pega um cliente ou influencia um cliente sair do seu concorrente para ir até a sua empresa adquirir esse produto, pode ser em virtude de uma liquidação, por exemplo, faz a venda do produto e encerra a relação por aí. Só que esta é uma visão com foco apenas no lucro no presente, ou seja, o lucro agora. Existe uma outra perspectiva onde o pós-vendas possui essa perspectiva como finalidade, que é assegurar a satisfação máxima do cliente. Ou seja, se esse cliente adquirir o produto e ficar muito satisfeito com o produto e com pós-venda deste produto, certamente essa empresa está ganhando tanto no presente com a venda, como também ela está abrindo uma perspectiva de lucro para o futuro, ou seja, para realizar novas vendas para esse cliente e ainda realizar vendas para quem esse cliente influencia. Então, observem que muitos clientes que adquirem um produto de uma empresa que fica satisfeito com este produto, ele pode, de certa forma, fazer uma propaganda gratuita para os seus amigos, para os seus parentes. Então, na sua rede social, o qual ele relaciona, ele pode falar, nossa, eu adquiri um produto de uma determinada empresa, fiquei extremamente satisfeito, o produto superou as minhas expectativas. Observe, isso é uma propaganda que pode gerar um lucro futuro para a empresa. E se a empresa entender que o pós-vendas ele é tão importante quanto o momento da venda, ela aproveita essa relação inicial da venda com o cliente para desenvolver uma relação pós-vendas, sempre buscando o cliente com algum tipo de feedback que ele possa dar a essa empresa. Pois bem, é importante destacar que, conforme algumas vendas são realizadas, conforme alguns serviços são prestados, a gente sabe que um cliente ele pode chegar a uma empresa, adquirir um produto, ficar extremamente satisfeito com esse produto, mas se porventura, no futuro, ele precisar de uma assistência técnica ou se ele precisar acionar o serviço de garantia, talvez ele fique um pouco frustrado com a empresa. Por quê? Porque a empresa talvez não tenha um pós-venda muito bem desenvolvido. Ela não consegue prestar um bom serviço de pós-vendas. Eu tenho certeza, se a gente fizer uma pesquisa rápida com vocês, certamente vocês já ouviram ou já passaram por algum tipo de situação que o produto, na hora da compra, você ficou até satisfeito, mas na hora da prestação do serviço pós-vendas, pode ter gerado algum tipo de insatisfação que, por hora, pode evitar você adquirir novos produtos daquela empresa, em virtude não do produto, mas do pós-venda que foi prestado por essa empresa. Então, quanto vale um cliente? É uma pergunta que nós devemos fazer. Esse cliente, ele pode estar vinculado, essa questão sobre quanto valer o cliente, pode estar vinculado em quantas vezes ele pode voltar. Ou seja, manter uma relação com esse cliente, isso pode ser útil para a empresa? Sim. Quantas vezes esse cliente pode voltar para a empresa? Então, não pensar somente naquela venda do dia, naquela venda do presente. Pensar na satisfação do cliente, uma vez que ele ficando satisfeito, ele pode voltar a comprar mais vezes dessa empresa. Então, esse cliente ele pode valer muito. Talvez ele fez uma compra pequena, um valor muito pequeno no início, mas futuramente, numa oportunidade, e esse cliente tendo uma boa referência da empresa, ele pode voltar a comprar mais e num volume muito maior. Então, esse é o primeiro ponto. Quantas coisas diferentes podemos vender a esse cliente? Lembre-se, talvez eu vou na empresa procurar um determinado produto ou acesso a essa empresa para um tipo de serviço. Mas as minhas demandas não terminam por aí. Pode ser que no futuro, no mês seguinte, no próximo ano, nos próximos dias, esse cliente deseja de outros produtos. Se ele tem uma boa referência da empresa, certamente é uma lista de empresas que ele poderá voltar a comprar.
Mas, em contrapartida, se ele ficar frustrado com o pós-venda da empresa ou com o produto que ele adquiriu inicialmente, certamente ele vai colocar em dúvida: nossa, mas eu vou adquirir um novo produto daquela empresa? Se ela já me gerou insatisfação no produto que eu comprei anteriormente, será se eu vou arriscar novamente aquela empresa? Então, observe, o pós-venda ele é muito importante para você manter essa rede de relacionamento e, sobretudo, o tipo de serviço, gerar satisfação para esse cliente, para que ele busque novos produtos àquela empresa. E ainda, a quantas outras pessoas ele pode nos indicar? Um cliente, ele não é aquela venda pequena, inicial, presente somente. Esse cliente, ele pode voltar a comprar os mesmos produtos que ele adquiriu naquela venda inicial. Este cliente pode voltar a comprar outros produtos daquela empresa e ainda esse cliente pode influenciar outras pessoas para adquirir produtos ou serviços daquela empresa, sendo que ele pode ter tido uma experiência muito satisfatória com a aquisição desse produto ou serviço por parte da empresa. Então, com essa experiência satisfatória do cliente, ele indica essa empresa para outras pessoas e certamente se ele houver necessidade, demanda de adquirir produto e serviço, é um tipo de empresa que ele vai pelo menos procurar para saber alguma informação se a empresa tem aquele produto, quanto que custa, se a empresa poderia fornecer naquele prazo. Então, observe, é toda uma rede que a gente precisa considerar, são N variáveis, para tentar buscar satisfazer o máximo esse cliente, porque esse cliente pode gerar receita futura para essa empresa. Bom, lembrem-se, pessoal, que uma coisa, o mercado atual, ele está muito formatado. Então, muitas empresas, elas têm colaboradores muito semelhantes a outras empresas, muitas empresas possuem produtos semelhantes a outras empresas. Como diferenciar, então, um do outro neste momento? Então, as concorrências, elas estão muito próximas. Então, quando uma empresa ela busca um caminho alternativo, tentando desenvolver uma experiência diferenciada para o seu cliente, ela, obviamente, vai se destacar-se da multidão. Ou seja, várias empresas que praticam os mesmos serviços, que vendem o mesmo produto, se de repente uma segunda empresa entrar e ofertar um tipo de produto diferenciado, um pós-venda diferenciado, uma prestação de serviço diferenciado, certamente ela vai se destacar perante a multidão, perante aquelas outras empresas que mantêm um padrão de mercado. Observe, é preciso encantar esse cliente, proporcionar esse cliente uma experiência diferenciada. E o pós-venda pode permitir isso. Existem vários relatos de pessoas que adquirem produtos da empresa, ficam satisfeitos com produtos, mas, volto a afirmar, talvez necessita de um pós-venda, de uma assistência, de uma garantia, não fica satisfeita com o serviço que foi prestado. Então, existe uma infinidade de possibilidades para que a empresa busque atender bem o cliente nesse pós-aquisição, no chamado pós-venda, para que comece a encantar esse cliente não só com o produto que foi fornecido, mas também com a prestação de serviço que foi oferecida através do pós-venda. Bom, é importante compreender junto a vocês que existem algumas regras, algumas dinâmicas absolutamente normais e comuns no mercado. Então, essa dinâmica, ela corresponde à forma que o cliente e o vendedor relacionam com a empresa. Então, vamos supor, se um cliente está interessado em adquirir um determinado produto, o nível de relacionamento, o nível de interesse do vendedor com o cliente, ele passa a mudar a partir do momento que esse cliente demonstra esse interesse em adquirir o produto. Ou seja, cheguei numa empresa, estou interessado em um tipo de produto. Esse vendedor, o que ele faz? Ele busca saber algumas informações e busca desenvolver um determinado relacionamento com esse
cliente para conseguir a sua confiança e fechar o negócio, e vender o produto e vender o serviço. Então, esse vendedor, ele está numa reta ascendente, numa linha ascendente de relacionamento com o cliente. Então, ele está buscando uma confiança por parte do cliente, desenvolver, estabelecer uma relação de confiança com esse cliente para que o cliente chegue ao fechamento do pedido, à compra do produto ou serviço. No entanto, observa-se que, após a aquisição do produto ou serviço por parte do cliente, o que acontece com o vendedor? O vendedor, de certa forma, ele não dá continuidade a essa relação que foi desenvolvida inicialmente para efetuar a venda do produto. Então, ele tem uma linha descendente no nível de relacionamento com o cliente. No entanto, o cliente, a partir do momento que ele adquire aquele produto, ele quer entender sobre o produto, ele quer verificar se esse produto atendeu às suas expectativas, atendeu às suas necessidades. Então, ele vai buscando, inclusive, um relacionamento mais próximo com o produto e com a empresa, porque ele quer conhecer aquele produto, ele está desfrutando de um serviço ou produto. Observe que o cliente está numa curva ainda, uma reta, quer dizer, ainda ascendente, com aquela marca, com aquele produto. Mas o vendedor, ele não se preocupa mais com o cliente, ele está buscando o quê? Um novo cliente para fazer o fechamento do pedido. Então, existe um passo de relacionamento por grande parte das empresas, não são todas. Muitas empresas, o vendedor finaliza a venda e esquece daquele cliente. As empresas que se preocupam com pós-vendas, elas têm uma postura diferenciada. Que tipo de postura essas empresas possuem? Após a venda, essa empresa busca saber se esse cliente ficou satisfeito, se esse cliente demanda de outros produtos, se esse cliente está precisando de algum tipo de assistência técnica ou serviço de garantia para aquele produto. Observe, passa a desenvolver uma relação a longo prazo e duradoura com esse cliente. E isso, convenhamos, se a gente colocar na posição de um consumidor, de um cliente, isso é muito satisfatório. Imagina você adquirindo um produto e está lá utilizando o produto, a empresa entra em contato, olha, você gostou do produto, você está precisando de algum reparo, de alguma assistência técnica, ficou com dúvida na funcionalidade do produto, a gente está preocupado, você tem demanda por outros produtos relacionados, nós temos aqui um catálogo de acessórios, às vezes você deseja adquirir algum tipo de acessório. É muito comum a empresa que pratica o pós-vendas e faz isso bem feito, ela desenvolver essa relação de confiança junto ao seu cliente. Por quê? Esse cliente possivelmente vai voltar a comprar, ele pode voltar a comprar outros produtos e pode, obviamente, indicar essa empresa a outras pessoas para que essas pessoas vão conhecer a empresa e os seus produtos e, obviamente, adquiri-los. Pois bem, então é importante deixar claro para vocês que a posição de fechamento do pedido de aquisição do produto não termina a relação direta com o cliente. Bom, é importante também apontar a vocês que a satisfação do cliente deve ser um objeto que a empresa deve perseguir e tentar surpreender esse cliente quando a gente destaca o nível de satisfação. E o processo de satisfação, ele possui uma matemática muito interessante. Se as empresas compreendessem como que o cliente julga aquela marca, aquele produto, aquele serviço, certamente elas conseguiriam fidelizar esse cliente ao longo do prazo. Por quê? Porque quando vocês vão adquirir um produto ou quando vocês vão adquirir um serviço, vocês possuem uma expectativa. Olha, eu vou adquirir, não sei, vou comprar um celular. Eu tenho uma expectativa com aquele produto. Mas, se na hora da aquisição, quando você começar a utilizar aquele celular, se a sua percepção não superar a sua expectativa, a empresa ela já está, digamos assim, um passo atrás para aquele cliente.
E isso pode ser motivado a diversas razões. Talvez a empresa não explicou exatamente como que era aquele produto, então o cliente chegou na ilusão que aquele produto iria atender a sua demanda e acabou não atendendo. Então, o cliente fica com uma percepção ruim daquele produto. Então, a sua expectativa era muito grande e a sua percepção do que foi oferecido, seja em termos de produto ou serviço, não foi tão grande assim. Então, se a gente fizer uma conta, vamos supor, o cliente tem uma expectativa de 100 e a sua percepção daquele produto foi de 50, então quanto que dá 50 dividido por 100? Eu tenho meio. Então, o nível de satisfação meu é meio. Já o contrário, que a empresa deve perseguir para tentar superar a expectativa. Então, vamos supor que a expectativa deste cliente seja 50 e a percepção na hora que ele adquiriu o produto ou serviço foi de 100, ou seja, superou e muito a expectativa. Observe que 100 dividido por 50 são 2, diferentes do meio, que a gente já havia feito como exemplo anteriormente. Então, é muito importante que a empresa sempre busque superar a expectativa do cliente. Olha, o cliente está buscando um produto, um serviço, a gente vai entregar muito mais do que ele espera, porque aí a percepção do cliente será muito maior. E tendo esse índice de satisfação maior, ou seja, se a empresa supera a expectativa do seu cliente após adquirir aquele produto em virtude da sua percepção, o produto ele atende muito melhor do que ele imaginava, o serviço foi muito melhor do que ele imaginava, obviamente isso gera uma satisfação para esse cliente voltar a adquirir produtos dessa empresa e também indicar essa empresa para os seus amigos, para a sua rede de relacionamento, sua rede de contatos. Bom, observem, pessoal, Bill Gates já dizia que seus clientes mais insatisfeitos são sua maior fonte de aprendizado. Vou repetir, Bill Gates diz, seus clientes mais insatisfeitos são a sua maior fonte de aprendizado. Por que será? Bill Gates, naquela época, já compreendeu que se eu tenho um cliente insatisfeito e eu entrar em contato, fazer um serviço de pós-venda junto a esse cliente, eu vou coletar informações. Que tipo de informações? Olha, cliente, você ficou insatisfeito por quê? Qual foi a razão da sua insatisfação? Observe que com essas informações, você pode adequar o seu produto, adequar o seu serviço, você pode aprimorar tanto o serviço quanto o produto, baseado nas insatisfações do seu cliente. Então, aquele cliente insatisfeito, para a empresa, ele é uma fonte de informação, porque ele vai dar vários feedbacks para a empresa sobre os elementos que a empresa poderia melhorar em relação ao produto, em relação ao serviço, em relação à assistência técnica, em relação à garantia. Então, observe, ele é uma fonte de informação. A empresa pode utilizar esses elementos fornecidos, esses dados fornecidos pelos clientes, para fazer uma política de aprimoramento dos seus produtos e serviços. Então, aproveite o feedback desses clientes. Mas muitas empresas fazem uma pesquisa de satisfação, às vezes muito simplória, e o cliente fala que não ficou insatisfeito, ela nem quer saber o porquê, já fez a venda. Isso é o tipo de empresa que está pensando somente no lucro presente. Ela não pensa em conquistar esse cliente para trazer esse cliente no futuro a voltar a adquirir produtos e serviços da empresa. Observe, utilizem o cliente como fonte de informação para que vocês consigam desenvolver esse relacionamento a longo prazo e esse cliente passe a desenvolver confiança junto àquela marca, confiança junto àquela empresa, o que facilita, obviamente, a vendas futuras. Bom, então, nós temos com pós-vendas um objetivo claro para a gente ressaltar que é o propósito e a finalidade do pós-vendas, que é manter o cliente satisfeito através da confiança, credibilidade e a sensação de segurança.
esses objetivos, eles passam a ser desmembrados. Então, esses objetivos têm como foco relacionamentos duradouros junto ao cliente, ou seja, se eu tenho esse cliente na minha estrutura de dados, na minha base de dados, eu posso alimentar essa base de dados com informação, com informações do cliente, o que o cliente precisa, qual que é a regularidade de compra desse cliente, qual que é o tipo de produto que ele mais gosta. Observe, eu traço um perfil do meu cliente. E se eu quero expandir mercado, oferecer novos produtos, eu tenho todos esses dados e sei exatamente o que o cliente busca, em qual momento, o que ele prioriza na hora de adquirir um produto ou não adquirir. Observe, é uma fonte de informação muito útil para utilizar para vendas futuras. E também desenvolver aí resultados sustentáveis. Qual empresa que não quer um cliente comprando sempre daquela empresa, da marca, utilizando o seu serviço? Toda empresa quer desenvolver uma grande carteira de cliente, mas sabemos que poucas empresas praticam pós-vendas para ter essa relação duradoura junto aos clientes, ou seja, ter esses resultados sustentáveis. Aquele cliente que vai precisar de um serviço, acaba, se ele tem uma relação de confiança com a empresa, às vezes ele nem faz orçamento em outra. Ele vai direto naquela empresa, o qual ele confia. E isso deve ser um foco, deve ser algo a ser perseguido por parte das empresas. Bom, uma outra questão que é monitorar a satisfação do cliente. Então, existem várias formas de monitorar. Você pode fazer uma pesquisa de satisfação via telemarketing, você pode fazer um questionário, você pode tentar coletar essas informações num contato direto junto ao seu cliente. Então, para vocês monitorar a satisfação do cliente, pode fazer um levantamento das necessidades futuras do cliente. É importante destacar, por exemplo, as concessionárias. Então, hoje, se você adquire um veículo, se a concessionária, se aquela marca de veículo, ela desenvolve uma relação de confiança junto ao cliente, se ela tem um bom serviço de pós-venda, ela faz um levantamento de necessidade futura do cliente. Então, olha, ela tem lá, o cliente adquiriu um veículo na data X. Dali um período, ela entra em contato com o cliente, falou, tudo bem, você adquiriu o nosso produto, a gente está verificando que nos 10 mil quilômetros tem a necessidade de fazer uma revisão para você não perder a garantia e para manter a segurança do seu veículo. Então, não está no momento, a sua quilometragem você já atingiu os 10 mil quilômetros, não seria interessante agendar uma revisão? Observe, é uma relação de confiança que está sendo desenvolvida ali, é um pós-venda. E se esse cliente, por exemplo, falar, nossa, nem lembrei, é mesmo, está na hora da revisão, eu vou fazer, olha, ela pode fazer uma venda de serviço. E isso ela pode fazer periodicamente para acompanhar esse cliente. Se o cliente já está com um veículo há 2, 3 anos, ela pode, olha, a gente está com uma hiper promoção, se você quiser ainda permanecer na marca, ainda adquirindo veículos da marca, a gente pode aceitar o seu veículo como entrada, porque nós temos o lançamento de um novo modelo, ou seja, ela tem dados para fazer esse pós-vendas, ela tem informações para estar tentando vender novamente para esse cliente. Algumas concessionárias utilizam dessa estratégia, facilita a negociação futura do cliente, para manter esse cliente fiel àquela marca. Então, modifica a estratégia, utiliza de várias estratégias e, né, no caso, as concessionárias, neste ponto, eles têm bastante tem evoluído bastante nesse segmento. Por exemplo, às vezes elas têm uma avaliação muito superior do veículo que você já possui da marca, no caso de uma possível troca. Talvez ela tenha alguns benefícios específicos, especiais para aquele cliente que já é daquela marca. Então, é buscar, dentro da criatividade, o pós-venda, uma forma de estabelecer essa relação de confiança junto ao cliente. E atenção para a necessidade dos clientes, que podem mudar, assim como a qualidade do serviço. Talvez o cliente necessita de um veículo maior, talvez ele necessita de acessórios diferenciados para esse veículo. Às vezes é um cliente jovem, gostaria de alguns acessórios mais esportivos. Se a empresa percebe isso, ela pode oferecer esse tipo de produto para o cliente. Se ela conseguir identificar esse perfil de cliente no ato da compra. E, através do pós-vendas, ela pode
já vivenciaram, e vocês vão relatar um caso de pós-venda que gerou satisfação ao cliente. Então, vocês vão pesquisar, podem pesquisar na internet, vocês podem pesquisar junto aos familiares, um caso do pós-venda, mas não é um caso de satisfação pura e simplesmente do produto, mas do pós-venda desse produto. Ou seja, pode ser um exemplo, conforme eu destaquei para você, de concessionária. Gostei muito do veículo que eu adquiri naquela concessionária. Eles fizeram um serviço pós-venda muito interessante. Eu adquiri o produto, depois eles vieram dando assistência, conseguiram, às vezes, fazer uma negociação diferenciada na aquisição de um outro produto. Esse é um caso que gerou satisfação no serviço de pós-venda. Pode ser, por exemplo, lá na compra do celular. Eu comprei o celular, ele apresentou defeito, mas aí eu liguei para a assistência, eles conseguiram me atender muito bem, fizeram todo o reparo do defeito, agora estou muito satisfeito com o produto, não me deixaram muito tempo sem o produto, eu consegui aí ser mais admirador ainda da empresa, porque me gerou uma satisfação no serviço de pós-venda. Enfim, existem N exemplos que vocês podem levantar, pesquisar, aí vocês vão fazer essa atividade por escrito, postar no Classroom sobre essa experiência, sobre este caso de pós-venda que gerou satisfação ao cliente. Lembre-se, pode ser tanto de produto quanto de serviço. Tudo bem? Pessoal, queria agradecer a todos pela atenção.